Eu vou conversar com dois homens que vivem parte de suas vidas dentro de hospitais de Ribeirão Preto e da região. Um deles é o capelão Josilei da Silva e o outro é o capelão Paulo Moreno. Os dois têm muita história para contar sobre o trabalho que eles realizam no leito, junto com o paciente e certamente junto com a família. Vou começar aqui com o capelão Josilei da Silva, que está há 19 anos. Há 18 anos fazendo no esse hospital. trabalho. Isso, 18 anos. Por que o senhor é capelão? Bom, eu sou capelão porque a Igreja Católica, como eu sou padre, ela me indicou para fazer esse trabalho dentro do hospital. Para nós católicos, muitas vezes a gente não escolhe né, o que a gente quer fazer, a gente é indicado. Então, o bispo do Arnaldo, na época, ele me indicou para a unidade de emergência, porque o padre que estava lá como capelão da arquidiocese tinha deixado. Então, eu sou capelão porque me indicaram ser capelão, né? Mas com o tempo é que eu fui me apaixonando pelo trabalho do capelão. Então, antes do senhor contar como foi seu primeiro dia, eu passo a bola aqui para o Paulo. Paulo, por que você é um capelão? Eu comecei, há 20 anos fazendo trabalho voluntário, há 21 anos atrás. E dentre as visitas que nós fazíamos o voluntário, nós recebemos uma visita numa residência. O senhor chamava Mário e ele tinha um câncer, né, que estava agressivo, e da casa ele foi para o hospital. E ele queria também a visita no hospital. E fiz uma vez, duas vezes no hospital visitando ele. Na terceira visita eu perguntei para ele como que ele estava. Eu falei: seu Mário, como que o senhor está? Ele falou assim: eu estou pronto, tanto para viver quanto para morrer. E aquilo ali mostrou para mim qual era a fé daquele homem enfermo. E ele estava pronto, mas a família não estava pronta. Então eu vi também que tinha dor da família. E isso me conduziu, dentre os trabalhos voluntários que a gente fazia, partir pelo lado hospitalar. Foi onde eu comecei e quis fazer o trabalho dentro dos hospitais. Então esse foi o seu primeiro momento? Meu primeiro momento. Foi aí que despertou? Aí que despertou. E o padre, qual foi o primeiro momento? Quando eu fui indicado, eu até então não conhecia o que o capelão fazia, nem a forma como eu ia trabalhar. Eu sabia que tinha missa dentro da unidade de emergência. Então, eu cheguei sem saber realmente o que de fato fazia um capelão. E no meu primeiro encontro com o hospital, onde eu fui me apresentar para o serviço social, que eu ia realizar esse trabalho, eles já me trouxeram uma demanda de uma situação. Um rapaz estava vindo de São Paulo, pelas mediações de Ribeirão Preto, de moto. Ele sofreu um acidente, teve um trauma de cabeça e foi parar na unidade de emergência, na sala de trauma. E a mãe de São Paulo, né, o pai de São Paulo, então eles vieram de lá para cá e para saber como é que estava o filho, o que tinha acontecido de fato. E quando ela já está sendo abordada, porque o filho possivelmente estava com morte cefálica, foi quando me chamaram para entrar numa sala. Falou: olha, a gente precisa do capelão agora, o senhor pode ajudar essa mãe? Enfim, me jogou lá dentro da sala, mas não me explicaram o que estava acontecendo. Então eu vi o médico, eu vi o serviço social, a psicóloga e uma senhora chorando, eles conversando, falando de que tinha que fazer esse teste, né, que eram 3 testes para realmente afirmar se era morte cefálica. E ela chorosa e eu perdido naquele meio, ela disse: então tá, então eu vou aguardar. Só que como ela veio de São Paulo, né, os testes, o tempo de um teste para o outro são espaços muito grandes. Então, ele ia ficar lá fora, à toa, esperando. Então, perguntaram para ela se ela tinha algum lugar para ficar. E ela disse: não, eu não conheço nada de Ribeirão Preto. E naquele dia, né, que era o meu primeiro dia de hospital, mas eu já era padre, então eu recebi meu salário, né, quer dizer, meu primeiro salário enquanto vice-reitor, que a gente chama de côngora, que eu vim de Santa Rita como vice-reitor do seminário.
E eu falei, não, então deixa que eu conheça um hotel, então, Hotel Cidade, na época, que ficava ali na Vila Seixas, não sei se continua o mesmo hotel. Então eu pago o hotel para a senhora, então a senhora vai lá pro hotel. Eu lembrei de uma passagem bíblica que era a passagem do bom samaritano, que o Paulo conhece muito bem, né? O samaritano que vê um ferido e leva para uma hospedaria. Então eu fiz essa experiência de levar com meu dinheiro alguém para a hospedaria. Sai o resultado, ela voltou para o hospital, pediu que eu estivesse presente. Eu fui para a sala de trauma. Foi o primeiro contato que eu tive com uma paciente, com uma pessoa, com um paciente com morte cefálica. Eu olhava para aquele rapaz jovem, para mim ele estava vivo porque estava respirando, mas na verdade ele estava morto porque deu positivo que ele tinha tido morte cefálica. E a senhora, eu não tinha me apresentado como padre, nem como capelão, eu simplesmente fui pego de surpresa, não sabia quem que era essa senhora, e ela disse, eles estão pedindo para ver se eu dou os órgãos do meu filho. E ela virou para mim e disse, o que que você acha? Eu falei, poxa vida, por dentro, né, ver aquele palavrão feio, né, enfim, eu não sei o que que eu vou falar para essa pessoa, porque eu não estou entendendo muitas coisas. Aí eu perguntei, qual é a sua religião? Ela disse, eu sou budista. Eu falei, pronto, ficou mais difícil ainda, porque eu sou padre, eu não entendo nada de budismo, enfim. Falei, mas o que que Buda faria em tudo? E sabendo que os budistas eles têm essa teoria da reencarnação, né? E, no entanto, que eles valorizam tudo, até uma formiguinha eles não pisam porque pode ser um ente querido passado, né? Que reencarnou ali. E eu falei, gente, e agora? Aí passou um tempo, ficamos em silêncio, ela segurou fortemente a minha mão e disse, eu vou doar. Eu vou ajudar algumas pessoas, sim, acho que é importante. E foi quando tudo começou. Essa pessoa não sabia que eu era padre. Ela simplesmente, eu fiquei do lado dela como presença. É o que eu senti, presença. Eu era presença ali para ela. Passado um tempo, eu fui chamado na unidade de emergência e o pessoal me levou naquele anfiteatro, onde tem os grandes eventos ali da unidade de emergência. E eles me deram o jaleco de presente do HC. Quando eu ganhei o meu primeiro jaleco e o reconhecimento, porque a pessoa tinha mandado uma carta para o hospital pela acolhida que ela teve em todas as esferas, em todas as realidades do hospital, desde o médico, não é, até alguém que pagou hotel para ela ficar enquanto o resultado saía. Foi assim que eu fiquei impactado e apaixonado. Eu falei, poxa vida, tem algo aqui interessante, algo bom, algo que eu posso realizar, algo que me motiva, não é, a querer estar junto, né, ser essa presença na vida das pessoas. O Paulo pediu para chamar ele de capelão aqui no programa, então eu vou chamá-lo de capelão. Por que que você sai da sua casa para entrar no hospital e levar o seu amor para quem você nem conhece? E voluntário, só corrigindo. E voluntário. O voluntário é o trabalho verdadeiro do bom samaritano. Porque quando o bom samaritano socorreu aquele homem que estava machucado, os samaritanos eram totalmente opostos à crença e à religião e não se batiam, não se davam. Como no caso o padre com o budista. Então a gente leva o apoio espiritual, o apoio, né, a pacientes sofridos ali, independente da religião que ele seja, que ele tenha. Então, por exemplo, por que eu saio de casa? Eu tenho até assim as pessoas falam assim, quem sofre mais, o familiar ou o paciente? O familiar muitas vezes está mais desesperado, o paciente está mais tranquilo. O paciente fala assim, não, para mim não importa, eu não tenho medo de morrer, eu posso... Mas quem sofre mais? O familiar, ele está perdendo aquele ente querido. Ele está sofrendo pela perca daquele ente querido. Agora, aquela pessoa que está enferma, ele já perdeu. Se a gente for avaliar um pouco da sua dignidade, quer dizer, ele tem que ficar nu, alguém tem que trocar ele,
tem que vê-lo pelado, tem que limpar ele, quer dizer, ele já não se sente mais em condição de ser limpo, sozinho, alguém tem que limpar ele. Ele saiu do meio ambiente dele, quer dizer, ele largou o trabalho, a vida dele zerou ali naquele momento que ele está no hospital. Interessa que ele seja um empresário ou seja uma pessoa muito simples, muito humilde, o que ele fazia parou ali. E fora isso, ele também vê que ele está deixando para trás filhos. Nós até atendemos um rapaz de 39 anos, 39 anos, há uns 2 meses atrás, que foi um câncer, foi evoluindo, ele tinha um filhinho de 2 anos e um menininho de 10. Então ele também está deixando o ente querido dele, ele está deixando gente que talvez na cabeça dele é totalmente dependente dele e vai precisar dele, ele não vai poder mais ajudar. Isso eu estou falando do paciente, olha o sofrimento dele. E além de tudo, ele tem dor no corpo, ele está com dor. Os outros que estão perdendo ele não estão sentindo dor, a dor física, a dor do sentimento, mas a dor do sentimento, ele está sentindo tudo que as pessoas estão sentindo e a dor da carne, a dor daquela enfermidade. Muitas vezes ele vai evoluindo a enfermidade e ele sente, ele vomita, ele sente coisas que se a gente não imaginar, a gente não suportaria. Como que ele está suportando tudo aquilo? Como que é aquela fase final de vida dele? Que está levando muitas vezes à fase final. Então, isso é o que move a gente a fazer o trabalho voluntário e o trabalho largar tudo que a gente está fazendo em prol das pessoas. Eu considero assim, é uma garrafinha de água no deserto que a gente está levando. Você já foi questionado por alguém da sua família ou da sua convivência? Por que você vai tanto em hospital? Ah, sim. Sim. Tem outra também. A nossa conversa passa a ser praticamente tudo isso, né? Vários assuntos. Entra no hospital. Vários assuntos. Não em casos, que a gente não expõe nada do hospital. Mas a gente fala, poxa, quantas pessoas sofrendo, quanto isso. Então, poxa, toda vez a conversa gera isso. Por que hoje, em vez de você não fazer isso, você vai para o hospital? Eu tenho aqui comigo agora o pedido de 7 visitas. Uma que o padre pediu né, pro hospital também, mas eu tenho mais outras 6. E a gente tem os dias que a gente faz, que nem amanhã, sexta-feira, eu faço 4 UTI, leito a leito. Pacientes que conversam, pacientes que não conversam, pacientes que estão entubados. Então a gente é questionado, por que você faz tanto isso? Por que a sua vida gira em torno disso? Por quê? Eu respondo diferente. Como seria a minha vida se não fosse isso? Né? Como seria a minha vida se não fosse isso? O que eu faria? Quando Jesus falou que né, ele veio para os cansados e oprimidos, então a gente que é cristão, independente da religião, qual seria? O que Jesus faria? Ele também deixou a vida dele. Ele também falou, segue, né, carrega a tua cruz e siga-me. Então o que é ajudar as pessoas? O que é viver para Cristo? Qual é a necessidade das pessoas? Muitas visitas que nós, capelães, fazemos, ele só recebe a nossa visita. Só recebe a nossa. Não tem família? Não, nem da família. Muitas vezes não da família. Muitas vezes a última visita que ele recebe é a nossa, antes dele vir a óbito. Nós atendemos pacientes orientados, já em paliativo, que está sabendo da morte. Muitos que a família sabe, mas ele não está sabendo ainda. Como lidar, como atender cada caso? O que é a vida? Eu falo assim para as pessoas, você acha que Deus, sendo o ser supremo, inteligente, ele é a própria inteligência, ele faria o ser humano para viver 70, 80, 90 anos e morrer e acabar aí? Porque tudo que ele faz é eterno, não acaba. Quando diz na Bíblia que Jesus falou assim, que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a imagem e semelhança? Deus é imortal e a nossa alma, para onde ela vai? Então é com essa preocupação em cima dos ensinamentos de cada credo que a gente faz o nosso trabalho. O católico faz a dele, o espírita faz a dele, o evangélico faz a dele, em prol de ajudar aquela pessoa nessa fase de despedida daqui, né? Mas pela vida eterna. Deixa eu perguntar aqui para o capelão Joserley. Ele narrou um paciente na cama, paliativo, deixando a família. O senhor ouviu o que ele narrou, o perfil do paciente que ele narrou. O que na hora dessa o senhor pode falar para um paciente nessa situação que deve estar revoltado com o mundo? Eu só não sei se é uma correção, porque eu como estou nos cuidados paliativos, a gente vai aprendendo a questão dos termos ou da forma como a gente usa as coisas, né? Por exemplo, falar que um paciente está
em cuidados paliativos é um risco muito grande, porque a sensação que dá é que todo paciente em cuidados paliativos ele está morrendo. E não. O paciente ele está sendo cuidado por uma equipe de cuidados paliativos, que é uma equipe que anda junto com a equipe que já atende aquele paciente, né, que é um paciente que pode vir a vir a óbito, estar nesse processo de terminalidade é uma coisa, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de falar o paciente está em cuidados, né? Eu prefiro pensar que está sendo acompanhado por a equipe de cuidados paliativos, porque nem sempre aquela pessoa acompanhada pela equipe é um paciente terminal, né? Como muitos saem com vida e saem restaurados. É tudo um processo mesmo, assim, né? Então, de ter esse olhar. Agora, eu, assim, já tive experiência, seja no HC Criança, como aqui no HC, em outros hospitais, que o paciente realmente ele está numa fase muito mais comprometida e que ele não quer morrer. Ele tem essa dificuldade, ele está existe um sofrimento, a dor talvez foi cuidada, porque quando a equipe de cuidados paliativos ela entra nesse cuidado juntamente com a equipe, é justamente para cuidar da dor e também de alguma forma amenizar o sofrimento. Mas às vezes o sofrimento é justamente o depois, né? Que virá depois. Se ela tem uma crença, por mais que ela acredite no céu, né? Se ela é católica, se ela é cristã, né? Se ela acredita no céu, ou se ela é espírita, que ela acredita que ela virá reencarnar, enfim. Mesmo assim, até o último momento final da vida é sempre um desespero, porque nós não sabemos, a gente tem uma ideia daquilo que a gente aprende, né? Para nós que somos cristãos, nós aprendemos isso, mas ninguém morreu para dizer de fato como é que vai ser depois, a não ser por uma experiência da palavra de Deus biblicamente, a partir da experiência de Jesus que nós conhecemos. Mas eu, como capelão, eu não posso dizer, olha, vai ser bom. Eu sei que é bom porque eu acredito que é bom, mas eu não estive nessa fase. O nosso trabalho exatamente é amenizar esse sofrimento. Tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim, olha, aquele que crê, né, aquele que crê no meu nome, o meu fardo é leve, meu peso é suave. Crer aqui não significa simplesmente falar assim, agora eu já aceitei, eu disse isso recentemente, eu aceitei no nome de Jesus e pronto. Isso é muito fácil, mas o crer, ele exige um movimento, e esse movimento pode ser para um paciente que está em terminalidade de reconciliação, é um tempo propício para ele organizar a própria vida, a relação dele consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor, com o mundo. Não é? Porque só crer não basta, eu preciso ter esse movimento, né? Eu preciso dar passos importantes. Por isso que eu não consigo entender a fé só no âmbito do sentimento, mas como um caminho, né? Eu tenho que dar passos importantes. Então, que te causa medo? Medo de morrer. Mas você vai morrer. Eu também vou morrer. O Marcos vai morrer, não é? O Paulo vai morrer. Enquanto esse momento não chega, o que eu posso realizar? Quer dizer, eu tenho um dia para morrer, mas enquanto esse dia não chega, eu tenho momentos ou dias para poder viver, né? Então, o que eu posso realizar, né, até esse momento? Que possa te dar conforto, que te possa trazer significado e sentido, né? Pela experiência do senhor e do senhor, a pessoa nesse momento é mais difícil ela se reconciliar com ela mesma, com a família, com a vida. O que é que os senhores encontram naqueles momentos finais que aquela pessoa sabe que está indo? O que vocês encontram? Cada pessoa, né, Paulo, é uma pessoa, né? Cada um traz uma experiência. Recentemente a gente estudou as fases, né, na rede de apoio, né, a fase da negação, da barganha, né, enfim, da aceitação. Cada pessoa é uma pessoa, ela tem um jeito.
A gente percebe que quando a pessoa está enraizada dentro de uma crença ou dentro de uma filosofia, né, pensando em todas as outras realidades que existem de crença, ela consegue lidar, digamos assim, com mais tranquilidade, não sei se posso usar desse jeito, mas com o seu processo de fim de vida, com a finitude. Justamente porque a crença lhe dá a condição do que virá a ser depois, mesmo que ela não tenha Que aí já certeza, vem a né? espiritualidade, né? Exato. Como vai estar a espiritualidade dela. Agora, a pessoa que não tem uma, sei lá, uma bagagem, uma filosofia, uma crença, talvez ela vá sofrer muito porque para ela encerrou ali, vai encerrar ali. Poxa vida, eu poderia ter feito tanta coisa diferente. Então eu vou reforçar essa pergunta. Essa pergunta é feita por todos? Não, é por alguns. Todos não. Independente, por exemplo, quando a gente vai fazer os apoios, né, como capelão no leito, independente do estado do paciente, envolve muito, né, o credo dele religioso, a espiritualidade dele. Quando a gente fala espiritualidade, é como que ele está dentro do credo dele. Porque às vezes, por exemplo, a gente vai atender alguém do nosso próprio credo religioso e de repente a pessoa não está, ela ou por um motivo ou outro ela se afastou, por um motivo ou outro ela deixou de crer tanto daquele jeito, então ela se encontra um pouco fraca, né? Onde entra, não a gente induzir ou impor a ela nada, né? Mas a gente vai, às vezes o nosso escutar faz ela se abrir e ela se entender. O escutar vale muito mais às vezes do que o falar, né? Mas a gente nunca levar fardo, nunca levar peso para ela, mas sempre levar, falou, olha, Deus é contigo. Ela questiona, mas se Deus é comigo, por que eu tô assim? Né? E aí? A gente não fala, mas o que a gente entende, né? Por exemplo, o que eu vejo? Quando a gente começa a morrer? Quando a gente nasce. Vai passando o tempo. Ninguém sabe o seu dia, o último dia. O seu livro, a última folha, a última página, qual vai ser? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe. Né? Mas ajudar ela o quê? A ela se fortalecer naquele momento. No caso dele, uma prece ou uma oração. As palavras de fortalecimento. É como se fosse a gente conversar a nível de emprego ou de vida normal, e você ficar perto de uma pessoa negativa e perto de uma pessoa positiva. Então ali você vai se fortalecer. Não com palavras, nunca prometendo a ela assim, olha, você vai ser curada. E nunca também levando a ela um apoio de forma que ela entenda que ela venha morrer. Nunca, isso não cabe a gente.